Hoje eu estou realizando o desejo, tenho certeza, de muita gente de entrevistar Carol Kran, a nossa vencedora sorocabana maravilhosa que cria todo esse orgulho na gente, que acho que assim como eu, todo mundo torceu. Não é, Carol? Por você, um prazer enorme estar aqui. Vocês não têm noção do espaço, do que é este salão. Vocês não têm essa noção. A gente vai mostrar no vídeo, porque merece assim, ó, cada cantinho. Carol, parabéns, o espaço é incrível. Eu me senti super acolhida na hora que eu entrei aqui e eu imagino o sentimento que os seus clientes têm. Obrigado pela entrevista. Ai, obrigada pela oportunidade, é um prazer. Eu sempre falo que, o caminho a jornada de pessoas reais, ela tem que ser transmitida para outras pessoas. Então, muito obrigada por poder transmitir isso, faz parte do meu legado, faz parte do que eu quero para minha vida. O salão é um resultado de uma caminhada de 20 anos, aonde eu conheci vários espaços, aonde eu cheguei à conclusão do que eu queria ter, do que eu não queria ter, do que é válido para o mundo da beleza, do que não é, do que acolhe uma cliente. Então é o resultado de uma jornada de 20 anos e ainda tem mais coisa, cada vez é um detalhe e o resultado realmente da experiência das minhas clientes está no detalhe. E me diz uma coisa, a partir você começou há 20 anos, conforme você falou, e essa jornada foi através de salões, você veio vindo em que momento veio essa coisa do empreender o meu espaço? Eu falo que empreender veio da dor, né, e eu acho que isso aí tá muito ligado a vários empresários. Em vários ambientes que eu fui passando e salões que eu fui passando, eu via a necessidade de focar na experiência do cliente, em trazer um detalhe ou outro que podia mudar aquele atendimento, e eu sentia muita resistência dos lugares onde eu trabalhei para implementar coisas que eu acreditava que poderiam trazer resultado. Então a empreender veio da dor, de eu querer ter uma força, de querer ter uma voz para trazer melhorias para aquele espaço e as pessoas sempre dizerem para mim que não, 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 não. Então eu decidi que então eu ia lutar para realmente colocar em prática o que eu achava que era o melhor para as minhas clientes naquele momento e ver realmente se eu tô errado ou não tô. Sim, então o que te move todos os dias que você acorda é: "Eu quero trabalhar este bem-estar, a minha performance é o bem-estar da cliente". Na verdade, as pessoas procuram um salão não só para ter um cabelo bonito, a gente sabe que existe um ponto de equilíbrio entre a autoestima e a essência de cada um. Então, o que me motiva mesmo é poder tocar cada uma da forma como ela é. Então, a gente sabe que nós temos pessoas que são mais visuais, pessoas que são mais auditivas, pessoas que elas precisam, sentir o ambiente de uma Sinérgicas, sinérgica, sentir o ambiente de uma forma diferente. Então, o que eu trouxe no meu espaço é que a maior parte das pessoas consigam ser acolhida sem um foco só, né. Muitos salões eu via que tinha uma coisa só focada, um tipo de pessoa só. E aqui a gente tem ambientes onde que várias pessoas conseguem estar em ambientes que te tragam, realmente o acolhimento que precisa. Então o que me motiva é poder cuidar da maior parte de pessoas possível e para que elas se encontrem, né, dentro da sua essência, não só a autoestima renovada, mas um conforto na alma mesmo. um conforto único, né, é isso que eu tô Uhum. achando incrível, porque gente, eu vou falar para vocês, a sensação que a gente tem de personalização desse espaço, vai do lavabo, porque a gente tem que mostrar o lavabo, vocês não têm noção do que é o lavabo deste lugar, mas a cada detalhe, cada planta, cada fotografia, cada coisa no seu lugar, tudo isso conversa com esta a sensação que eu tenho, tá, entrando aqui pela primeira vez, com a personalização, é como se estivesse pensando em cada um dos clientes de forma diferente. É. É isso, Carol? É isso. Eu procurei no mundo da beleza não só me especializar apenas em cabelo. Sim. Desde o começo da minha carreira, eu falei: "O que adianta eu saber de técnicas de cabelo, se eu não conseguir me comunicar com as pessoas, entender as pessoas?". Então eu também me formei com programação neurolinguística. Tá. Então eu entendi que as pessoas elas, têm sistemas representacionais que agem de uma maneira, de outra maneira. Então eu entendi que eu poderia ter um espaço onde eu pudesse acolher, as pessoas como elas são e das suas diferentes formas, né. E isso eu consegui, quando eu fui concretizando o salão, conseguir colocar em cada lugar, em cada detalhe, coisas que possam, realmente trazer esse acalanto para mais quantidade de pessoas mesmo. Você tocou num ponto super importante, Carol, que é um ponto que a gente frisa sempre. A importância do profissional da beleza buscar outras formações que não sejam só
as ligadas às técnicas que, claro, são necessárias, mas outros tipos de formação. O que você diria sobre isso? Então, se eu te falar que eu não estaria aqui se não tivesse sido a programação neurolinguística, você acredita em mim, né? Piamente. Quando eu estava no começo da minha carreira, já era uma profissional cabeleireira, né, porque eu falo que assistente também é profissional, né. Sem Uma profissional cabeleireira, tinha um lançamento de um curso do Romeu Felipe, que eu lembro que na época era muita grana, assim, isso aí tem uns 15 anos, gente, uns 15 anos. E aí nisso apareceu um curso de programação neurolinguística para eu fazer. E aí eu fiz a minha escolha, eu falei assim: "Não, eu vou fazer o curso de programação neurolinguística". E todo mundo meteu o pau em mim, falou assim: "Não, porque o curso do Romeu Felipe ele nunca deu, que não sei o quê, que não sei o quê, sensação". Eu falei assim: "Gente, de nada adianta eu aprender uma nova técnica, se eu não souber vender, se eu não souber me comunicar, se eu não souber entender a minha cliente. Então a minha busca, ela tem que ser primeiro comigo mesma". E eu tinha que entender que eu precisava trabalhar a minha oratória, eu me entender como profissional, eu me tornar uma pessoa mais segura para transmitir segurança para as minhas clientes. E todo mundo meteu o pau no começo e falou assim: "Você é louca, o curso do Romeu Felipe, só de você fazer as pessoas vão querer marcar na sua agenda". Aí eu falei assim: "Vai levar o Não, tempo é que sobre for marcar a gente. preciso". O meu momento agora é entender como eu funciono, como as outras pessoas funcionam e como eu vou poder alcançar realmente um objetivo com valores, com legado. Então, para mim, o divisor de águas foi, a programação neurolinguística. Fiz uma formação completa com practitioner, com muita coisa. E eu falo que se eu não tivesse feito também, eu não tinha ganho o Hair Talent, porque o que fez eu ganhar o reality não foi a minha habilidade. Tinha muita gente boa lá, mas a hora que falava tempo, as pessoas não tinham estrutura psicológica para aguentar a pressão. Olha, gente, vocês estão escutando o que ela está dizendo? A importância que tem de você escolher você antes de escolher a técnica. Vocês estão ouvindo ela falar isso? Porque é a leitura que eu estou tendo. Chegou um momento que você tinha ou um aperfeiçoamento técnico ou você escolhia você mesmo como o investimento daquele momento. Você escolheu você mesmo, escolheu se desenvolver ao extremo para depois É. buscar a técnica. E esse autodesenvolvimento, esse autoencontro, eu chamaria até de um autoencontro seu, foi ele que embasou as suas conquistas. Sim. É isso que você está dizendo? É isso, no começo da minha profissão, às vezes eu me via, assim, trabalhando, não conseguindo me comunicar com a cliente, não entendendo por que que ela folhava uma revista rápido, ou porque ela estava sacudindo o pé, e aí eu estava terminando o cabelo e ela queria mexer no cabelo e eu acabava pegando aquele sentimento pra mim de não ter uma leitura do que estava acontecendo, de não Sim. poder dar uma palavra de conforto para aquele momento, perguntar se ela estava gostando, poder explicar o meu trabalho de uma forma clara, porque nós sabemos que tem pessoas que elas precisam ver e tem pessoas que Sim. precisam escutar. Então eu entendi que eu não ia chegar longe se eu não soubesse me comunicar, se eu não soubesse me entender, me tornar uma pessoa segura, porque no começo eu era muito insegura. Eu falava que todos os meus trabalhos eram ruins, e então eu não sabia me vender porque eu achava que eu não era boa o suficiente. Então eu me encontrei, aprendi a encontrar as outras pessoas, a me comunicar de uma forma clara, a interpretar se está rolando alguma dúvida naquele momento, se a cliente não está satisfeita, né, em saber qual é o momento, que tom de voz que eu tenho que utilizar. Então essa foi a grande virada de chave na minha vida. Pode ser que eu tenha demorado um pouco mais do que os meus outros colegas, né, que saíram explodindo em redes sociais, Sim. porque foram no curso do Romeu, mas hoje eu tenho uma estrutura sólida. E você falou um outro ponto importantíssimo. Eu acredito que no trabalho que você fez, na busca que você teve nos cursos, enfim, nas formações que você fez, você deu de cara também com você mesma, nas suas crenças Sim, limitantes, muitas. em tudo aquilo que a gente ouve desde que nasce, não é você, é todo Muitas mundo, crenças né. limitantes, assim, eu não sou uma pessoa que levante bandeiras de uma coisa concreta, assim, eu levanto essa bandeira, mas nós sabemos que as mulheres no mundo da beleza, apesar de ser as grandes consumidoras do mundo da beleza, dificilmente você fala assim: "Ah, mas você", eu escutei muito: "Você é mulher, você não vai estar lá nos palcos". "Não, mas viu, você é mulher, você vai ter uma hora que você vai ter filho, você vai ter que largar tudo". Então eu tinha muitas crenças limitantes, eu tinha muitas crenças, porque eu era muito jovem. E falava assim: "Você acha que uma pessoa, que tem isso, isso ou aquilo, ela vai fazer o cabelo com você, uma menina de 22 anos?".
Então, eram muitas crenças minhas pessoais em relação à comunicação, porque eu não achava que eu tinha uma boa comunicação, não era uma pessoa segura, porque eu achava que tudo que eu fazia era de qualquer jeito. Então, assim, eram crenças minhas do passado, desde a minha infância, crenças que foram colocadas porque a mulher não tem um lugar bom no mundo da beleza, é um lugar difícil, é um lugar sofrido. Ele mas o meu lugar eu vou alcançar ele. Sim, Então, depende. essas crenças, elas foram muito trabalhadas e também foi o que fez realmente eu conseguir alcançar o que eu almejo mesmo. Encontrar o seu próprio poder pessoal e fazer uma escolha do que eu quero para mim. Sim. Não é o mundo que vai escolher o que eu quero para mim, sou eu. E aí eu vou traçar a rota, é isso que eu estou enxergando claramente, É. estou muito feliz de ouvir, é uma aula gente, é uma aula, vocês estão ouvindo, né, uma aula que ela está dando de percepção pessoal, de jornada, de autoencontros, de batalhas, de vencer, de fazer escolhas e buscar quais são as grandes metodologias para essa escolha, O né. mundo da beleza, eu acho que ele sempre foi visto, né, antigamente, isso vem mudando agora, como algo muito superficial. E isso me balançava muito, porque eu lembro na época da escola, quando eu tinha 16 anos que eu comecei a trabalhar em salão, as minhas colegas falando assim: "Mas você não vai fazer uma faculdade? Mas você acha que você vai ser uma cabeleireira, isso aí vai te dar um futuro? Isso aí é profissão de quem não estuda". Isso era tão superficial e isso mexia tanto comigo, que eu falei assim: "Eu vou mostrar para o mundo que existe muito mais do que fazer um cabelo ou ter um salão de beleza. Isso não é superficial, isso é muito profundo". Isso é muito Isso é profundo, muito profundo. isso é muito E isso mexia muito comigo, sabe. Eu sou uma pessoa que gosta muito de desafios, sim. e eu acredito que, assim, tudo o que falaram pra Vencê-los. e de vencê-los. Tudo o que falaram pra mim em relação a isso, me transformou no que eu sou hoje e no que eu venho trazendo e que eu venho buscando, né. Hoje são 5 embaixadores do Brasil, da Alfaparf, que é uma empresa que está em 120 países, Sim. e eu sou a única mulher que está nesse time, e isso é para inspirar Parabéns. outras mulheres que a gente chega lá, pode ser que o caminho seja um pouquinho mais árduo, mas a gente tem valor, e eu acredito que as pessoas deviam ser colocadas no lugar onde elas têm que estar, pelo sucesso, pela capacidade, nunca pelo gênero. Sim, Eu não gosto de levantar essa bandeira, porque não é porque eu sou mulher que eu estou lá, sim. mas é porque o meu sucesso me trouxe até lá, porque a minha doação me trouxe até lá, o que eu tenho como As profissional. escolhas te levaram. Então todos deveriam ser julgados para estar onde estão pela sua capacidade, Sim. não pelo que ela tem no externo, não pelo gênero da pessoa, né. E isso eu acredito que é uma missão que a gente está indo, está cumprindo, está julgando e está chegando lá, e é onde eu realmente quero refletir na vida de muitas e muitas mulheres, para que todas acreditem que a gente pode ser mãe, a gente pode ser dona de casa, a gente pode ser uma cabeleireira de sucesso, uma embaixadora, dar cursos, a gente pode, a gente chega onde a É gente só quiser querer. chegar. É só querer criar estratégia e trabalhar. E trabalhar. E trabalhar. Dá trabalho, E fazer mas a boas gente escolhas. chega lá, Ah, a mas gente dá trabalho chega. faz parte da vida. Eu falo que errar e acertar dá o mesmo trabalho. Às vezes errar dá mais trabalho do que acertar. Porque a gente vai fazendo e vai acontecendo e vai errando. É. Acertar estratégia a gente vai indo. Aham. Dá muito orgulho de ouvir você falar, Carol. Você falou da Alfapaf, eu queria entender também essa coisa da parceria, de ser embaixadora, como foi essa conquista, porque eu acho que também é Na ver legal as mulheres entenderem, porque de fato não são muitas mulheres, a gente vê em todas as marcas, não são, Aham. mas sem querer levar para esse lado de bandeira que também não me agrada, porque eu acho mais de competência, Aham. mas é uma coisa bacana de ser reconhecida e percebida, né? Agora você Sim. falou entre os 5 embaixadores, acho que é uma coisa que vale muito ser valorizada. E hoje você tem uma grande parceria com essa marca. Isso, a Alfaparf, ela foi a patrocinadora principal do reality, Tá. né, e o reality me abriu uma porta muito grande para eles verem a minha capacidade, ver o meu valor além das câmeras. Então eu tive a oportunidade de passar uma turnê com o Rudi Mostarda, que é o diretor global artístico da marca, Sim. e eu fiquei com ele na Colômbia, no Equador, e no Brasil foram 3 shows seguidos, que eu estive com ele. E aí eu tive a possibilidade de mostrar o meu trabalho e estar dentro da equipe dele, e aí todos poderem realmente enxergar o que eu tinha para entregar junto, para agregar, que os meus valores estão junto com o da empresa. Então foram criando os momentos, então eu fui convidada também para o Chá Delas, que foi um lançamento de um curso que teve também lá que foi pioneiro, que foi só mulheres no palco, e a Alfaparf me convidou para participar. E aí eu comecei a estar também nos backstages, e aí eles verem que realmente o que eu faço com amor, com paixão, para inspirar outras pessoas. E aí teve esse convite para me tornar embaixadora,
E eu aceitei porque tá dentro dos meus valores, tá dentro dos meus objetivos como pessoa, porque eu acredito que a educação é a única maneira em que eu realmente vou deixar o meu legado no mundo da beleza. Parabéns, nós pensamos da mesma forma, por isso que estamos aqui. A gente acha que a educação é o motor de transformação do mundo, É. e ele é. O mundo da beleza, ele transformou a minha vida, né? Eu comecei no mundo da beleza por necessidade, né? A empresa dos meus pais não estava indo muito bem. E eu era uma garota de 15 anos, cheia de sonhos e vontades. Sim. E eu percebi que era a hora que eu precisava sair e dar asas à minha vida. E eu comecei a trabalhar num salão de beleza e eu fui me apaixonando cada vez mais. Eu sempre tive noção de que eu queria cuidar de pessoas. Eu queria estar com pessoas, mas eu não sabia como. E aí o mundo da beleza, ele abriu portas gigantescas e eu fui me aprofundando cada vez mais. E eu falo que eu tinha, me falavam, né, no primeiro salão que eu trabalhei, que eu tinha duas mãos esquerdas, que, Tá. assim, você não tem dom, você tem duas mãos esquerdas. Aí eu falei assim, tudo nessa vida é treinável. Treinável, a gente chega lá, é treinável. O querer tá muito acima de quanto você tem mão para aquilo. Sim. E aí eu insisti muito. E cada vez mais fui ganhando mais espaço, fui abrindo meus horizontes. Então, teve um período em que eu trabalhei para a L'Oréal como técnica educadora. Passei 2 anos fora do salão, trabalhando numa região gigantesca, no setor de educação, para entender que não era através deles que eu ia fazer a educação, mas era de uma Tá. forma diferente. Tá. E aí voltei para o mundo da beleza e fui aprendendo, fui crescendo, até que veio a oportunidade do reality. E aí sim, tudo se concretizou. Nossa, sensacional. Estou aqui encantada com a sua história, encantada com a sua jornada. E vamos lá, para a gente finalizar e deixar esta inspiração para todo mundo que está ali te ouvindo. Se você hoje olhasse para a Carol, essa, de 15, 17 anos, além de dar parabéns para ela pela sua jornada, para onde você chegou, o que você diria para ela que pode servir como inspiração para todos esses que estão hoje como assistentes, como coloristas, sonhando com uma carreira, sonhando com uma cadeira única, o que você poderia dar pra É, eles de dica? eu acredito que a gente tem que ter muita coragem, determinação, a gente tem que projetar o nosso futuro o tempo todo. Eu projeto muito o meu futuro, eu escrevo o meu futuro, eu projeto o meu futuro. Ele tem que ser alcançável, mesmo que tenham muitas pedras no caminho, mesmo que tenham muitas pessoas que te falem que você não vai conseguir. Quando você quer algo, ele tem que ser mais forte que tudo, ele tem que estar no seu valor máximo para você alcançar. Então, muita determinação, coragem, olhar pelo seu futuro e entender que para você alcançar o objetivo existem coisas que você tem que aprender. Então você tem que ir atrás de técnica de aprendizado, você tem que entender como você funciona. Tudo que você deseja tem que estar alinhado com seus valores e objetivos de vida, porque se não tiver junto com seus objetivos de vida, não vai fazer sentido no final. Não é porque essa é uma profissão que dá dinheiro, não, é objetivos e valores de vida. Isso é congruente com o que eu quero como pessoa? Se for, você chega lá. Muita determinação, muita coragem, humildade, aproveitar as oportunidades. Eu falo que hoje, para você entrar no mundo da beleza, a gente tem muita coisa na mão. Quando eu entrei, não existia Google, não existia YouTube. Os profissionais se fechavam para mim porque tinham medo que eu fosse melhor do que eles. E hoje não. A oportunidade de educação está na sua mão. É só você querer entender como você funciona, os seus valores, os seus objetivos e acreditar. E uma coisa que eu acho que essa geração ela precisa muito entender, que a gente tem que ter paciência. Foram 20 anos para eu chegar aqui. Eu terminei? Não, gente, tem muita coisa pela frente. Eu tenho uma empresa de 6 meses, a gente sabe o que é ter uma empresa de 6 meses. Então, tenha paciência, porque algum dia você chega lá, de alguma forma você chega lá, dizia Ayrton Senna. Acredita que você chega lá. Olha, estou em silêncio, tá? Eu vou falar para vocês que parabéns pela essa história. Obrigada por você dividir Eu ela que com a agradeço, gente. imagina. E eu vou ficar em silêncio para terminar, porque ela fez o começo, meio e fim da nossa entrevista. Carol, parabéns. Muito obrigada, Parabéns obrigada pela de sua história, verdade. parabéns pela sua visão, parabéns pela sua força pessoal, que é uma coisa absurda, pela sua determinação e por hoje, por esse olhar mais amadurecido que você tem da vida, que eu percebo que é um olhar que você se enxerga com clareza, então você enxerga os seus potenciais e aí sim você traça caminhos.
Então esse é o caminho da vitória, esse é o caminho da performance da vida. Eu do alto da minha idade, que tenho mais do que o dobro da sua idade, eu tenho um filho mais velho que você, então eu tô olhando para você e tô dizendo: "Ela tá no caminho". Ela tá no É caminho sim, já coragem. ganhou muito, já alcançou muito, mas tem muito que transbordar, você tem muito conhecimento para transbordar, para ser uma educadora riquíssima, riquíssima, e será, certamente vou aplaudir muito seu Ai, sucesso, que mais do que a delícia. gente já aplaude hoje. Ai, vai ser um prazer. Obrigada mesmo de Eu que agrade coração, está sendo um prazer enorme vir nesse espaço que eu não quero ir embora, acho que eu nem ninguém quer ir embora daqui, que lugar lindo. Parabéns, Obrigada. Carol, de verdade, de verdade. Tô, vou dizer surpresa, porque ninguém ganha um reality à toa. Né, ninguém que não tem o ponto do equilíbrio emocional ganha um reality, É, né, esse é pra mim é essa uma foi a chave. essa foi a chave, mas a sua competência técnica sem dúvida nenhuma. Aham. Obrigada de Sim, coração eu por que receber a agradeço. gente.